Vamos lá, provavelmente você vai ver a reprise da live, última live especial do ano. Cara, é a minha primeira live em três, hein? Em trio. Você vai ver três nutricionistas aqui hoje te dando dicas para você passar o final de ano em paz com a comida e com o seu corpo. Isso é muito importante, né? Você conseguir equilibrar as festanças com justamente o seu emagrecimento, por exemplo. E hoje nós três vamos te ajudar com isso, tá? Eu já vou fixar aqui o tema da live. Opa, apertei errado. Aqui, dicas. Aí, eu já vou fixar o tema aqui. Aí as duas já chegaram, hein? Eu quero ver como que funciona esse esquema. Vou mandar o convite para as duas. Convidar. Bora. Oiê! Aí, a Isa! Você chegou. Ah lá, a Mari também, que Oi! legal. Dividiu certinho a Oi, tela. E aí, tudo pessoal? bem? Que bom ter vocês aqui. Estou Tudo muito bem, feliz de ter você? vocês aqui na última live do Tudo jóia. ano. Como que vocês estão? Fica confuso, né, quem fala primeiro. Pode falar. Pode ir, Isa. Tô bem, obrigado pelo convite. Daqui a pouco, ó, a gente vai ter que fazer uma parceria em toda semana aí com live. Quase toda, né? Que massa. Tô brincando. Ah, mas eu acho muito legal, né? A gente vai tendo essa troca e aí pelo Rafael a gente vai conhecendo um ao outro. É Vai verdade? aumentando É a verdade. nossa rede aí. A gente vai conhecendo pessoas, a gente vai ajudando pessoas diferentes. Só pegar um negocinho aqui que eu esqueci para eu concentrar melhor na live. Gente, eu queria, assim, agradecer muito, tá, por vocês terem aceitado o convite. É, Eu acho que assim, esse momento, não sei se é para vocês também, mas o momento de final de ano para mim é sempre de muita introspecção, né? E aí, eu não sei se algumas pessoas às vezes não passam por isso, por justamente ficar tão concentrado, tão focado e com tanto medo de comer, né? Meu Deus do céu, tá chegando, mas e aí? Eu vou chegar lá, fulano vai ficar insistindo para eu comer, para eu beber, e fica aquela coisa, porque família é família, vocês sabem, né? Vocês têm família, então vocês sabem como que é. Então, às vezes, aquela avó que, tipo, se você não come, ela fica brigada com você, tipo, o ano inteiro, se bobear, né? Então, as pessoas, elas ficam realmente receosas, né? E eu acredito que esse receio, esse medo, impacta negativamente, né, na pessoa conseguir virar um ano de uma maneira que ela se sinta leve. Não de uma maneira, às vezes ela até pode pensar de uma maneira perfeita, né, por conta de toda essa questão da nossa sociedade e da cultura do corpo, né? Vocês sabem muito bem disso. Mas eu quero dizer mais no sentido de leveza que ela curtiu, aproveitou e, digamos assim, não se machucou, né? Não se machucou, às vezes fez algo só para agradar alguém, fez algo por impulso mesmo, não sei, né? Coisas assim. Então eu acho que é um tema bem relevante, né? Esse, não sei se vocês meio que se prepararam aí. Eu coloquei um roteirozinho aqui para lembrar de coisas importantes de perguntar para vocês. E se vocês fizeram algo semelhante também, show de bola, né? Mas eu acho que é um tema extremamente relevante para justamente as pessoas terem esse norte, no sentido, olha, três nutricionistas. O que eles enxergam disso, né? O que eles pensam, o que eles vão fazer. Eu quero muito que a gente traga essa pegada nossa aqui do tipo, como eu vou passar o final de ano? Como eu acredito que é um final de ano legal aí com a comida e tudo mais, as festanças e tudo mais, né? Alguém quer dar a primeira palavra aí, no sentido, comentar isso que eu falei, complementar, puxar algum assunto? Não sei, fica à Ah, vontade. isso que você falou aí, sem contar que acho que essa é uma época que ela tem um pouco de uma leitura de permissividade, né? Uhum. Chega final de ano, chega férias, então a gente tem um contexto que acho que esse contexto também acaba preocupando as pessoas, né? Então, Sim. eu estou de férias, estou final de ano, então já acontece uma leitura de naturalmente acontecerem excessos e se a gente for para esses momentos com uma mentalidade de dieta, é muito natural que o ganho de peso aconteça, né? É. Então, se a gente vai, por exemplo, para as festas de final de ano, aí
a grande maioria, não grande maioria, mas algumas pessoas acabam emendando com férias, né? Então acaba Verdade. sendo Até um às vezes o momento em que eu carnaval. vou me permitir, né? Deixa aqui que eu vou me permitir descansar, vou me permitir ter prazer, vou me permitir ter lazer. E aí a comida também acaba entrando nessa permissividade, né? Acho que outra coisa também, quando você estava falando aí, eu estava lembrando. Acho que uma preocupação também que pode acontecer com as pessoas é que, como você falou, família, né? Sempre tem comentários sobre o corpo, né? Nossa, verdade. E isso é uma situação que também justifica, às vezes, o receio das pessoas aí com essa época do ano, né? Eu, eu não sei se isso aconteceu com vocês, assim, né? De agora no final do ano, ter uma busca, quando nós somos buscados para consultas, as metas são sempre assim: ah, que eu queria emagrecer até o Natal, porque eu vou. Sim. Eu tive uma paciente no ano passado que ela me procurou e falou assim: ela me procurou meio de novembro. Aí Tá. ela falou assim: olha, eu moro na cidade tal e minha família mora na outra, mora em outra cidade. A gente ficou sem se ver por um tempo e eu vou encontrar minha família no final do ano e eu quero perder peso, porque se eu chegar lá, a minha mãe vai falar que eu ganhei peso. E Entendi. assim, lembrando que no ano passado a gente ainda tá, né, nesse contexto de pandemia, que tem os excessos pela ansiedade, que aí a gente entra em outro ponto, mas ela me procurou para isso. E aí eu falei, não, peraí, para tudo, né? Vamos conversar aqui, porque o que ela queria, né, de acordo com o biotipo, enfim, rotina que ela estava levando, o que Uhum. ela queria era uma coisa inviável. E às vezes a gente precisa ser realista, né, com o paciente, e que o corpo dela é dela. Mas ela falava assim, mas é porque me machuca, me dói. Aí eu fiquei pensando, a gente tem que falar não só para a pessoa, mas para as outras pessoas que o corpo do outro é o do outro, né? Hoje Uhum. mesmo eu coloquei isso, compartilhei o post até de ela é psiquiatra, a gente trabalha junto, e assim, o corpo do outro é do outro, não tem o que falar dele. E aí, eu não sei vocês, né? Por muitos anos da minha vida eu já passei por isso, deve ser assim, ai, tá fofinha, ai, que não sei o que, aí festa de Natal, ai, vai comer, sabe, essa coisa assim, Uhum. que incomoda, que dói. E que às vezes, até um dia desses eu comentei que antes eu fazia atividade física buscando melhorar o meu corpo para não ver o outro falar do meu corpo. E a gente se sente mal por isso. E eu não sei se vocês já passaram por isso, né? Por nós sermos nutricionistas, de ter essa pressão de, ai, você precisa ter o corpo tal. Eu até vi, eu acho que o post da Isa, falando assim, barrigas dobram. E dobra, e é isso, né? É o E Exatamente. tá tudo bem. corpo, e tá tudo bem. Então, assim, Eu amo aquele post da Isa lá que ela põe a foto da barriga dela e eu tudo. É achei, eu assim, achei cara, muito. é a vida real. Exatamente. Claro que a gente pode querer melhorar, a gente pode querer buscar, mas a gente pode querer fazer isso porque eu quero fazer, porque eu quero me sentir bem, porque eu quero fazer isso por mim, porque eu vou fazer o que eu consigo, não pelo outro, não sei o quê. E nas festas de final de ano, como tem essa reunião, vou encontrar minha família, vou encontrar fulano, nossa, fulano sempre fala do meu corpo, nossa. Então já vai criando isso tudo. E emoções, elas estão ligadas com a comida. Aí vai virando um ciclo, né? Ai, eu vou encontrar, ai meu Deus, já fico ansioso. E aí a gente vai tendo Eu tudo acho, isso, eu não sei. eu acho isso muito interessante que você está falando. Eu estava pensando aqui com os meus botões, né? A gente vive em uma sociedade em que, tipo, o emagrecimento ele é comemorado. Então, se o paciente, se qualquer pessoa, esteja com um nutricionista, com um nutrólogo, psicólogo, enfim, perdeu peso, ele é aclamado. E Amado. se não perdeu peso, às vezes até se ganhou peso, e nossa, mas o que aconteceu? Né? Tipo, até às vezes com Eu, pena. E não sei se vocês já perceberam também que há uma tendência, não vou generalizar, mas há uma predominância, uma tendência aí de esse mesmo pensamento, essa mesma régua ser usada, por exemplo, no profissional em relação ao financeiro. Então, se você ganha mais e mais e mais e mais, você é sempre aclamado. Só que por trás desse palco, ninguém está vendo o bastidor. Às vezes a pessoa, vamos pegar nem o emagrecimento, essa questão financeira.
a pessoa ela multiplicou por 10 o que ela ganhava. Realmente é um salto gigantesco para a vida dela. Só que na mesma proporção que ela fez isso, talvez a vida amorosa dela, a vida pessoal dela foi para água abaixo. Só que ela é aclamada pelo que ela está ganhando. No emagrecimento, a pessoa, ela, isso que você me falou, né? A hora que você estava falando da sua paciente, eu pensei nisso. Porque, tipo, na cabeça dela, ela voltar para casa, a família vê ela com quilos a mais, é como se ela fosse uma perdedora. É Sim. como se ela fosse uma derrotada. Tipo, ó, o que aconteceu? Você saiu de casa para voltar assim? Então ela remeteu, né? Acho que ela alinhou essa imagem de tipo, eu sou perdedor, eu sou fracassado, eu sou fraco, eu sou blá, 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 porque eu ganhei peso. E onde que isso é verdade, né? Você está falando isso aí, eu lembrei de um podcast que eu ouvi esses dias, que a pessoa falava assim: tratar o emagrecimento como vitória é tratar o ganho de peso como derrota. É a Verdade? mesma coisa que você falou. E é muito complicado, né? Falar sobre isso que a Mari trouxe, de falar sobre o corpo do outro, independente do que aconteceu, se foi perda ou ganho de peso, a gente não sabe qual foi o contexto daquilo ali. O A gente não bastidor. sabe o que aconteceu, É. né? É isso que o Rafa trouxe do bastidor. Como é que foi essa perda de peso? Por que aconteceu esse ganho de peso? Né? Eu acho que é muito complicado a gente comentar sobre qualquer tipo de corpo e qualquer tipo de ganho ou perda de peso. Teve uma vez que eu li um texto na minha pós que falava sobre emagrecimento a qualquer custo. E o texto falava, era tipo um caso clínico, assim, mais ou menos. A mulher Discussão. contando que ela teve câncer e que encontrou com um conhecido na rua e o conhecido falou assim: Nossa, mas como que você emagreceu? Você tá linda. E aí Olha ela falou só. assim: Olha, mas eu tive. Ela contou o que aconteceu a ele. Ah, mas pelo menos você emagreceu, né? Olha aí. Então Não dá nem É para a é a cultura. nossa acreditar. É a sociedade cultura. doentia, né? É a nossa sociedade doentia. É a cultura. E isso em relação ao corpo, né? Tem uma frase. Alguma de vocês assiste Friends? Seriado? Não? Não. Só eu. Tem uma personagem lá que é a Rachel, né? É a Mas Jennifer Aniston. eu sei. E tem uma fala dela que eu acho assim, cirúrgica que a gente pode adaptar aqui. Eles estão falando alguma coisa de gravidez, era a época que ela tá ficando grávida. E aí os meninos, os homens, estão falando alguma coisa. Ela fala assim, ó, no uterus, no opinion. Então, tipo, no meu corpo, no opinion. Eu pensei nisso, adaptado, né? Tipo, você pode referir, você pode falar o que você quiser fazer com o seu corpo. Mas com o É. meu corpo, você não tem opinião, porque é o meu corpo, né? E Isso, essa questão da banalização de falar que, tipo, o corpo precisa ser assim, é como se fosse uma forma, né? Uma forminha de bolo. Vai caber todo mundo ali. E aí, como que cabe todo mundo ali? Nem só em relação à personalidade, que já é algo gigantesco, mas às vezes a questão do próprio momento de vida da pessoa, né? A gente sabe muito bem, por exemplo, eu tive momentos assim, creio que vocês também, em que conscientemente a gente escolhe, por exemplo, sacrificar um pouco a nossa saúde ou vida social para alguma coisa maior. Por exemplo, cuidar de alguma questão familiar, cuidar de alguma questão profissional. É consciente. Só que a pessoa ela olha só o palco, né? Nossa, mas você engordou e não sabe. Talvez a pessoa está construindo, ela está fazendo uma coisa importante na vida dela e ela é metrificada só baseado no corpo, né? E é muito É. importante a gente falar disso porque no Natal agora e Ano Novo, familiares, amigos vão ver o quê, gente? Vão ver o seu palco. Não estarão vendo o seu bastidor. Isso que é importante a gente trazer à tona. eu acho que isso, pelo menos assim, isso é uma coisa que eu falo direto para as minhas pacientes, que eu acho que a gente espera bom senso dos outros, né? A gente espera. Porém, não é todo mundo que tem, principalmente família, né? Falta bom senso em alguns momentos. Eu acho que nada impede da gente impor limites saudáveis. Eu acho que se Legal. a gente não fala o que incomoda, o outro não tem bola de cristal para saber que a gente não gosta daquilo. Por mais que talvez a gente faça uma cara de paisagem ou que não tenha gostado, mas qualquer incômodo precisa ser falado em qualquer tipo de relação.
Então, eu acho que se isso é um receio da grande maioria das pessoas de ouvir algum comentário sobre o seu corpo, cara, nada impede de você impor um limite saudável e falar, olha, não quero ouvir nada, tudo bem? Não quero ouvir nenhum comentário sobre o meu corpo, sobre a minha alimentação. É, não quero ouvir nada. Simples, só impor um limite saudável. Você não precisa brigar com ninguém, não precisa virar a cara, não precisa discutir, sair uma briga na família, mas é só falar, olha, não quero ouvir nada, tá? Eu tô bem, eu sei por que que eu tô assim, porque todo mundo sabe, então eu não preciso ouvir nada de ninguém. Impõe um limite saudável. A gente espera, às Fantástico. vezes, algumas coisas de outras pessoas, mas a gente precisa expor o que incomoda a gente também. É porque você falando isso, Isa, eu pensei aqui que assim, todo mundo se vê, todo mundo sabe como tá. Então não precisa que ninguém fique apontando, né? Então é aquele assim, olha, eu tenho espelho em casa, né? Aquela coisa, eu sei o que está acontecendo, só eu sei. Mas isso acontece muito e esse apontar o dedo. E eu sempre trago assim o meu exemplo, porque eu já passei por isso ao longo do tempo, né? Eu era uma criança com sobrepeso e eu lembro que quando eu entrei na faculdade, né, que eu passei na faculdade, a primeira coisa assim que eu ouvi falou assim: "Nossa, agora você vai emagrecer você?" Tava Como se adivinhando que você ia isso falar isso. como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. Eu tinha passado numa universidade, eu tinha estudado pra caramba, eu tinha me dedicado para aquilo, e o que eu escutei foi isso, assim, nossa, agora você vai emagrecer, você, como, sabe, como se o emagrecer, como se estar magro fosse a coisa mais importante do mundo, quando eu falo essas coisas, assim, são, sabe, aquelas feridas abertas que parece que colocam um dedo, assim. Então, eu sinto muito isso. E quando eu me formei também, como você falou, Rafa, tem momentos que ninguém sabe o que você está passando. E já no final da graduação, eu tinha emagrecido muito. Porque também foi um período difícil, final de graduação, aquela coisa toda. Então, aí fala assim, nossa, que tá bonita, não sei o quê. Aí fala e ninguém sabe o que, que você tá passando, né? E você vai comentar com alguém, você não sabe se a pessoa passou por um luto, você não sabe se a pessoa, o que, que tá acontecendo com essa pessoa. Então, é difícil a gente apontar. Eu acho que fechando assim como a coisa principal nas festas de final de ano, fechando não, né? Ressaltando assim que o principal é a gente Uhum. não apontar para o outro. Eu sei de mim, você sabe de você e ponto. Perfeito. Porque aí começa assim, a pessoa tá lá na ceia, tá comendo, fala, ih, tá comendo. Aí começa aquelas brincadeiras, aquelas coisas assim, ih, você vai comer isso. Ah, mais um pedaço. Eu não sei se isso acontece com Não vocês pega também. não se fulano vai, que fulano vai ficar bravo, porque é tudo pra ele ou pra ela. Por aí Aí vai. tem essas brincadeiras que às vezes também não é uma coisa muito direta, mas acontece de vir assim num tom de brincadeira, mas que no final acaba ofendendo a outra pessoa, né? Fala assim, não, mas é que eu tô só brincando. Mas são brincadeiras que a pessoa ela sente também. E tem ao contrário também, das pessoas comerem perto da gente, nós que somos nutricionistas, assim, não, mas é só mais um pedaço. Eu falo, gente, Nossa. pode comer um, dois, o que você quiser, eu não tô aqui para vigiar o seu pedaço, o que que você tá comendo, porque isso também acontece, né? Nossa, demais. Eu amava quando as pessoas estavam perto de mim, por exemplo, comendo um. Tinha uma época em que eu comia com maior frequência, McDonald's, essas coisas assim, né? Já faz um bom tempo. E eu lembro que quando tinham pessoas perto de mim, falavam, nossa, mas você é nutricionista e vai comer isso? Eu falava até de boca cheia, com certeza. Porque eu queria quebrar, né? Naquela época eu não tinha todo o consenso que eu tinha hoje, que eu tenho hoje, mas eu já não suportava essa ideia, né, da restrição, de coisas que você não pode, que só em certas situações que você pode. Então isso era sempre algo que me incomodava. E olha só como que eu não sofri com sobrepeso na minha vida, né? Mas eu sofri com muita magreza quando era criança e até na minha pré-adolescência. Depois, ali na adolescência, na fase adulta, que eu fui começando a ganhar peso com uma facilidade maior. Então, hoje, por exemplo, se eu paro de fazer exercício, relaxo na alimentação, barriguinha, né? Barriguinha ela vai começar a surgir. Gordura pelo corpo mesmo é difícil eu ter, mas barriga sim. Só que naquela época era interessante, que semelhante a Mário eu estava lembrando, né? Era a época que eu estava fazendo faculdade,
Era época, na época que eu tinha acabado de entrar no mestrado também. Então eram momentos em que literalmente meu foco não era saúde, meu foco era estudar, passar, tirar nota e tudo mais. Então eu não fazia número de refeições relevantes, não comia às vezes o total de calorias que eu precisava, então eu perdia peso mesmo. E era impressionante que em qualquer situação familiar, amigos acontecia também, mas era mais família. Família acontecia muito mais. Então, a primeira coisa que as pessoas perguntavam, o que aconteceu que você perdeu peso assim? Você está doente? Alguma coisa. Então, era sempre É, algo que, tipo, eu também me sentia um perdedor, né? Eu falava, gente, será que eu tô fazendo uma coisa errada? Eu tô tirando as notas, eu tô passando, eu tô indo, eu tô avançando, e as pessoas estão olhando pro meu corpo e estão, tipo, me criticando. Então, há uma forma, gente, tanto para cima quanto para baixo, que a gente chega à verdade. conclusão que, assim, sempre vão falar. Não Nunca tá adianta. bom. Não adianta você criar uma expectativa que, tipo, nossa, eu vou ter o corpo aquela atriz lá, que ela ganhou como mais sexy do mundo, né? Paloma? Paola? Como é que é? O nome dela é Paloma? Paola Oliveira. Paola Oliveira. Ah, vou ter o corpo dela. Cara, pode ter. Vai ter gente que vai reparar em alguma coisa. Te garanto. Te garanto. Vão falar da sua maquiagem. Vão falar do seu nariz. Vão falar, nossa, mas a mão dela é torta. Não, mas vão começar a perceber coisas em você, porque o ser humano, ele é assim, né? Se ele não percebe algo negativo em alguém que está superior a ele se sente inferior. Então, ele precisa encontrar algum ponto para ele comentar para quê? Para ele sentir no mesmo nível de você, ou mais ou menos no mesmo nível de você. Então, comentário sempre vai acontecer. Se sempre vai acontecer, será que não faz sentido a gente levantar a bandeira da liberdade, que é o que a Isa estava falando? Colocar limites, né? É, isso que você está falando também é, me fez, me fez refletir aqui sobre uma coisa, que isso tudo que a gente está falando, eu acho que vai para um ponto da gente cada vez mais bater na tecla de ressignificar que saúde vai muito além de um peso, de um valor no visor da balança ali, de um formato corporal, Uhum. né? Porque talvez o receio das pessoas também com essa época do ano, de receber comentários ou de não poder se permitir comer as comidas que gosta, é justamente por achar que saúde significa só aquilo ali, só o que a gente está comendo e só o nosso formato corporal. Então, assim, eu acredito que para vocês, né, porque a gente trabalha mais ou menos na mesma abordagem, é muito nítido que saúde vai muito além disso. Uhum. Magreza não significa saúde e excesso de peso não significa doença, né? A gente tem que reforçar isso, porque isso ainda é muito forte na cabeça das pessoas e da sociedade, né? Então a gente consegue ver pessoas magras e que não são nem um pouco saudáveis, né? E Uhum. a gente consegue pegar pessoas que estão acima do peso e que são muito mais saudáveis do que algumas pessoas muito magras por aí. E por que Uhum. ainda a gente fica com isso na cabeça de que magreza é saúde? Os comentários existem apenas pelo visual, apenas pelo que a pessoa está olhando. Sendo que a pessoa pode ser magra, ela não vai, pode ser que não receba algum comentário de corpo nem nada, mas ela não está nada saudável. A É. vida está de cabeça para baixo, trabalha até não poder mais, vive estressado, não consegue comer direito, mas a Às pessoa é vezes está magra. E doente, às vezes quem está disse, doente. às vezes está doente, e quem disse que está saudável? Né? Então, assim, a gente precisa sempre estar batendo nessa tecla que magreza não é sinônimo de saúde e excesso de peso não é sinônimo de doença, né? Então, acho que isso sempre leva para essa questão dos comentários, das pessoas terem medo de passar por algum constrangimento. Eu consigo entender, igual a Grazi comentou aí, Uhum. eu consigo entender que muita gente vem de um lugar de muita dor, né? Quando se fala de peso, quando se fala de alimentação. Esse é mais um motivo, né, da gente impor limites saudáveis. A pessoa às vezes não sabe aonde ela está tocando ali em você quando comenta alguma coisa ou sobre o que você está comendo ou sobre o seu corpo ou qualquer coisa parecida. Então, por um lado, não é obrigação dela saber também, é só você que sabe aonde que te dói. Então você Uhum. precisa falar, você precisa impor esses limites, você não tem que engolir isso é,
calada, né? Nesse sentido. Total. Total. Você estava falando uma coisa, eu estava pensando aqui, por exemplo, né? Isso de a pessoa não faz ideia, né, do que a outra pensa, que a outra vive, do que ela está enfrentando. Eu conheço pessoas magras, diabéticas, colesterol nas alturas, né? Não lembro qual de vocês aí deu o exemplo de pessoa com câncer. Quem foi de vocês mesmo? Foi você. Então isso não é dosado, né? A gente não sabe, então a gente olha só aquela forminha, fala parabéns, o que aconteceu? Você tá mal, você tem engordado, você tem perdido peso. A gente olha baseado nessa forminha. E, cara, principalmente no quesito família e no fator. Isso, infelizmente, né, não é uma questão. Aliás, é sim, né? Que acontecia lá atrás. Mas, por exemplo, avós, tias, até às vezes bisa, né? Se você tem bisa aí. Desde lá atrás, as mulheres sofriam, né, com essa cultura do corpo. Eu recebo muita paciente assim, e alguém aqui com certeza vai ser, né? Ou vai ouvir o podcast depois. Que tem aquela avó, aquela bisa, aquela tia, até às vezes a mãe, que sofreu a vida toda para ter um corpo magro, ou que era considerado bonito. Nunca conseguiu. O que acontece, que é uma tendência, né? Vocês já devem ter pegado paciente assim. A mulher, ela leva o sonho dela para a neta, para a filha, para a sobrinha. Ela transfere a missão que ela não conseguiu bater para a filha, para a sobrinha. E ela nem combinou, por exemplo. Vamos supor que eu sou a avó da Izzy. Falo, Izzy, ó, eu tentei fazer isso, não consegui, mas você vai conseguir. Você vai ficar linda, 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 linda. Nem combina às vezes. Às vezes já sai no sentido de cobrança, né? Do tipo, olha, mas não pode ser assim. Olha, mas tem que ser assim. Homem, nossa, eu já ouvi paciente falando isso várias e várias vezes. Assim você não vai casar, não. Assim você não vai conseguir o marido, não. Assim você não vai conseguir. Eu entendo, né, que isso é culpa do machismo de lá atrás. Isso está começando a mudar agora, em uma pegada mais consciente e responsável nossa, né? Mas Mas eu ia isso, te isso falar. vai acontecer. Com certeza Eu algumas ia te pessoas que estão vendo aqui falar. vai sofrer isso. Eu ia falar que assim, isso não fica nem restrito só lá atrás, né? Hoje a gente vive isso também. Eu Também. tenho, por exemplo, um paciente que tem filha de 9 anos, por exemplo. E aí, numa das primeiras consultas que a gente não se conhecia, fomos nos conhecer e ela contar, né, de toda a rotina. E algumas formas, aí como a pessoa fala, como ela fala da comida, e como ela fala assim, mas eu sempre falo para minha filha, porque isso aqui não pode, então isso aqui eu já cortei na minha casa, porque isso aqui... Então ela passa uma mentalidade de dieta, por exemplo, para frente para uma criança de 9 anos, sabe? Aí eu fico, meu Deus, aí a gente, né, nós como nutricionistas, hoje a gente precisa desconstruir um tanto de coisa que a pessoa vem. Eu falo que tem que ter uma consulta primeiro assim, só para desconstruir. Falar, não, vamos lá, vamos conversar, para a gente, para mostrar para as pessoas o que a gente precisa fazer, como que a gente precisa enxergar a comida, porque já tem essa distorção. E aí tem isso passando, isso me preocupa muito, porque imagina uma criança de 9 anos aí já virar e falar assim, não, porque não pode comer um prato com arroz, feijão e abóbora, porque o arroz e a abóbora não É pode estar. carboidrato. Que foi isso, né, o exemplo. Eu fiquei assim, nossa, imagina você falar para uma criança assim, olha, não pode ter no seu prato arroz e abóbora, vai escolher um deles. Aí eu falo assim, gente, como assim, né? A gente precisa mudar, a mentalidade não é essa. Aí eu falo, a abóbora com arroz no prato não pode, mas um monte de suplementos e etc, e não sei o que, com nomes não sei o que pode comprar no potinho tal, que não sei o que, aquilo tudo pode. Então a gente, né, não sei, eu falo que às vezes eu fico assim, gente do céu, nem eu acredito muitas vezes no que eu escuto, porque a gente está tendo que fazer as pessoas voltarem para comer comida. A gente precisa falar de comida. E aí E- as pessoas. Pode falar, pode terminar, perdão.
Fala que a gente precisa, eu só ia concluir que a gente precisa voltar para a comida, só que as pessoas quando nos procuram querem, me prescreve aí aquilo, é aquilo ali que você vai me prescrever que vai me fazer mudar. E a gente fala assim, não. A gente precisa mudar a base da sua alimentação, porque dependendo do que eu prescrever, aquilo não vai fazer nem cosquinha. Você não está comendo comida, né? Então a gente precisa mudar aí essa mentalidade. Deixa de comer comida para comer biscoitinho fitness, para comer essas coisinhas, né, que são vendidas com a pegada fitness hoje em dia. E por isso que a gente precisa fazer o que a Isa falou, né? É muito já que a gente sabe que vão ter, ó, pessoas frustradas de não ter alcançado seus sonhos, por exemplo, vó, tia, mãe, irmã, tem coisas recentes mesmo, né? Isso vai passando de geração em geração. Você vai vendo comportamentos, às vezes você copia sem perceber, né? A gente copia muito. Eu tô lendo o livro do Ho'oponopono, eles falam que isso é transferido, né, de geração em geração, mas parece que a geração dos avós é a que mais influencia as pessoas, pelas pesquisas que eles citam ali, que já fizeram pesquisas, né? Parece, não quer dizer que vai ser sempre, mas a geração dos avós parece que é a que mais impacta. No meu caso, eu acredito que não. Meu pai e minha mãe me impactam muito mais. Eu vejo comportamentos meus copiados deles assim, claramente. É porque eu não tive tanto assim, né, link com avô e vó. Tive aquela coisa normal, eu acho, pra mim, pelo menos normal. Eu vejo pessoas que têm um link assim, muito. Você fala, cara, esse link não é dessa vida, né? Essas pessoas estão juntas já faz, assim, vidas e vidas. Porque tem gente que é muito ligado a avô e avó. E nesses casos eu acredito que copia mais, né? Então, por ter essa cópia e a gente às vezes nem perceber, nem se perguntar, nem filtrar, a gente acaba levando. E é um risco muito grande isso que a Mari estava falando. Pensa, uma mulher, um homem, que acabou copiando isso, aí começa a levar para o filho e para a filha. Então a gente tem uma responsabilidade, né, de ser aquela pessoa que vai filtrar. Tipo, ó, daqui não passa, chega. Já rodou muita gente, já fez muita pessoa Aham. infeliz. A partir desse momento, eu vou começar a colocar limites. Então, a gente não vai falar mais de corpo, a gente vai cuidar cada um da sua vida, né? Achei fantástico o que a Isa falou, porque às vezes você está conversando uma coisa com a pessoa, né? Estou conversando lá na ceia de Natal com a Mari, do tipo, olha, você viu, sei lá, aquilo que aconteceu lá naquela pesquisa e tal, não sei. E a Mari olha para mim e fala, nossa, mas você emagreceu, né? Eu falo, mas a gente está falando de outra coisa. Dá para falar disso, né? Ao invés de falar de corpo, não estou falando do seu corpo, tudo bem? Então a gente colocar limites, já sabendo que as pessoas vão sempre falar, eu acho que é assim uma coisa muito, muito, muito cirúrgica, né? Sim. Isso aí que você falou. É, uma coisa também que você está falando aí, eu estava pensando, é muito comum, é óbvio, né? A gente vê que a gente carrega coisas das gerações passadas, mas uma coisa que eu falo com todo mundo que passa por mim igual, por exemplo, antes da gente entrar aqui, eu estava com uma paciente que trouxe exatamente isso. Ela falou assim, eu estava conversando com a minha mãe e aí ela veio comentar que a irmã dela sempre a cobrou em relação ao corpo e teve uma época em que ela decidiu começar a fumar, porque começar a fumar, a pessoa acaba emagrecendo, né? E ela falou assim, eu Entendi. entendi de onde que veio isso tudo que eu tenho hoje comigo. Eu entendi que é da minha mãe. Assim, é muito importante, eu acho muito importante trazer essa clareza para entender de onde que veio, porque a partir do momento que você tem a consciência, você tem o poder de escolha de querer continuar carregando isso com você ou não, ou Uhum. deixar isso lá atrás. Então, assim, quem está procurando a gente hoje para tentar melhorar em alguma coisa, eu acho que a gente também precisa levar essa clareza para a pessoa que isso não precisa mais fazer parte da vida dela. São crenças, são coisas que influenciam o nosso jeito de viver hoje, mas que isso fez parte de gerações passadas. Isso passou de avó para mãe, que passou para a gente, mas a gente, é o que o Rafa falou aí, a gente está fazendo papel de filtrar. Não precisa passar isso mais para frente. Nem passar para frente, nem ficar carregando com a gente. Então, a gente está eu acho que ainda essa exaltação da magreza ainda vai existir por muito tempo,
mas eu fico muito feliz e satisfeita do quanto que também o outro lado está crescendo. O outro lado da positividade corporal, de você entender que saúde vai além de peso, também está crescendo e a gente não precisa querer carregar isso com a gente e levar isso para frente. Então, quando você falou aí dos encontros aí familiares, se você não tem coragem, talvez, de impor um limite, você pode impor esse limite de forma disfarçada e talvez no bom humor, né? Então, se a pessoa chegar para você e falar alguma coisa do corpo, você fala assim, não, eu tô bem, e você? Então, tô trabalhando, sabe? Você quer saber de mais o quê? Além do meu peso. Você consegue, tipo, deixar a pessoa sem graça ali, cortar e mudar o assunto. Então, você não precisa aceitar escutar determinadas coisas, e não precisa aceitar carregar mais essas opiniões e essas crenças com vocês hoje em dia, né? Sem contar que, se a gente for falar em termos fisiológicos bioquímicos, né? Vão ser pouquíssimas pessoas que, ao exagerar, por exemplo, uma ceia de Natal, a pessoa engorda, né? Por Isso exemplo, é um ponto um que diabético precisamos falar. descompensado, são pessoas assim, a dedo que isso pode acontecer. Não, Porque as pessoas ninguém elas engorda assim confundem mesmo. muito, né? É importante falar disso, eu acho. Sim, Porque a gente já vai. Eu tenho umas perguntas aqui, mais relacionadas a isso, né? Do comer a mais no Natal, no Ano Novo, até beber, né? É muito comum. E justamente por a gente comer um pouco a mais e pensando no que normalmente a gente come um pouco a mais. Claro que tem as coisas saudáveis, tem famílias que levam salada, essas coisas, coisas mais, digamos assim, que não são fritas, ok. Mas tem as coisas que são um pouco mais pesadas, né? Talvez um churrasco mais gorduroso, coisas que tem bastante açúcar, etc. Quando a gente come isso aí, o nosso corpo ele inflama um pouquinho. Então a gente incha. Aí a pessoa olha o inchado, o que que é? Ganhei peso. Gostei. meio Mas peso. não, não ganhou peso. Simplesmente o corpo dela está tentando processar aquilo ali, que é pesado, né? É uma coisa que está acontecendo momentaneamente, mas a pessoa vai lá, tipo, ela come. Vamos supor que hoje é dia 24. Aí vai virar o ano, ela comeu um pouco a mais, aí ela, antes de dormir, ela pesa, ela, meu Deus do céu, olha quanto eu ganhei peso. Não faz o menor sentido, gente. Não faz Não, sentido. é porque O você falou isso, eu engordar é de tenho. dias, semanas. Não faz isso em horas. Você falou isso, eu tenho muita paciente que já passou por mim e ainda está comigo que tem a frequência de se pesar, tem o hábito de se pesar com frequência. Nossa, gente, como que isso é adoecedor? Pelo amor de Deus, larguem isso de lado, porque balança não diz nada. Assim como a gente não engorda do dia para a noite, não dorme magro e acorda acima do peso, não faz sentido também você ficar se pesando logo quando você acorda e no final do dia. A gente vai ficar inchado até durante o dia. Olha para você no espelho quando você acorda, olha no final do dia. A gente está É, inchado. A gente que é mulher tem a período menstrual hormônios. aí que também a gente incha. Então, assim, ninguém ganha peso. Assim, mudança de peso não significa ganho de gordura. Para você engordar, as coisas não são tão simples assim, gente. É, Não são tão é, simples. é. Né? Então, é aquilo que a gente falou no post, né? Ninguém ganha peso entre Natal e Ano Novo. Você vai engordar pelo que você faz entre Ano Novo e Natal, né? É bem mais provável. 365 dias. É isso mesmo. E se a gente parar para pensar que esse medo do engordar no final do ano, ninguém começa comendo dia 24 de dezembro e para só dia 1º lá de janeiro. Tá Ninguém vendo? come. Não, você comeu lá na ceia de Natal, beleza, tava lá com a sua família. Depois você meio que volta na sua rotina normal ali entre o Natal e o Ano Novo, come uma coisa aqui, outra ali, depois tem a ceia do Ano Novo. Pode ser que às vezes saia um pouco da sua rotina, porque você tá de férias, algo assim, mas parece, eu não consigo entender, né? Parece que a gente vai comer direto. Como engatou lá no dia 24 de dezembro, vai parar só lá depois, quando E do virou o jeito ano, que e entra, fala, já vai entrando na barriga, já vai entrando nos culotes, né? parece que é assim, só que não, né? Não, gente, a gente pode comer na ceia de Natal, o que tiver. Se tem lá o pudim, se tem lá, não sei o que tem, o panetone Peru de Natal.
O peru de Natal, o arroz com passas. Eu sou do time passas. Ai, pelo amor de Eu Deus. só como passas no panetone. Tirou do Aí. panetone, acabou. Mas aí a gente não pode esquecer disso, que a gente não engata lá e vai comendo a todo momento, né? A gente, nesse meio tempo, a gente dorme, a gente acorda, a gente anda, a gente bebe água. Então, se a gente consegue também colocar isso no meio das festas, né? Beber água, dormir, a gente também está conseguindo melhorar esse nosso processo, porque de fato, igual a gente começou a live falando, de fato, nessas festas de final de ano, a gente come um pouco mais. Quando a gente entra de férias, não tem Normal. jeito. Não tem jeito da gente hoje virar aqui na nossa live e pontuar assim, ó, faça isso daqui, que é isso. Não! Outro dia eu coloquei assim, eu recebi na caixinha de perguntas assim, o que fazer nas festas de final de ano? Come, aproveita, sabe? Agora que Porque a eu gente acho que está quanto vacinado, abraça, dá beijo. é, isso. Porque eu acho que quanto mais ansioso a gente chega nesses momentos, eu acho que mais a pessoa come. Sim, Ela fica tão ansiosa por aquilo, de pensar que não pode aquilo, que ela acaba É. excedendo. Às vezes nem queria comer tanto assim, mas acaba excedendo. Então, quando você chega permissivo, assim, não, hoje eu vou aproveitar, nesse momento acho que você consegue se ter muito mais clareza do que você vai comer, do que quando você chega assim, nossa, eu não posso comer nada do que tem aqui, ai meu Deus, né? Então, gente, eu acho que se a gente pode falar uma coisa aqui para vocês é aproveitem as festas de final de ano, comam em paz, aproveitem, ninguém vai engordar, né, entre Natal e Ano Novo, ninguém. Um dia eu fiz um Reels um dia sobre isso e uma pessoa foi comentou e falou assim: porque você não sabe o tanto que eu como. Aí eu falei assim: não, mas você tem que comer muito, mas muito mesmo para você engordar entre o Natal e o Ano Novo. Com Porque certeza. a gente não come o tempo inteiro. A gente não está comendo o tempo inteiro. Então, aproveitar, acho que é a dica de final de ano aí. Eu vou seguir essa dica de aproveitar a ceia de Natal com a família. Legal. Isso é tão verdade, porque não sei se as pessoas já pararam para pensar nisso, né? Pensa numa situação oposta, para a gente colocar em xeque essa questão do engordar. Pensa numa pessoa que está, é um caso triste, mas pensa numa pessoa desnutrida ou subnutrida. Crianças, por exemplo, esse pessoal de região muito pobre no planeta, pega essas pessoas e começa a dar alimentos hipercalóricos para ela. Todas essas coisas que você come numa ceia de Natal, para você ver. Olha se ela engorda em uma semana. Ela vai ganhar um quilinho em outro, mas porque o corpo está muito em estado crítico. Aí ele baixou a taxa metabólica dele e vai ganhar um pouco, mas é só um pouco. Você que está aí sem baixar a taxa metabólica nem nada, você vai comer, você não vai engordar. Você vai engordar o depois, né? Porque tem gente que aí vai lá, come, igual a Mari estava falando. Aí pesa, aí percebe, nossa, engordei 2 quilos, sei lá. Aí viu que a calça pegou aqui, e é inchaço. A gente sabe que isso é inchaço. O corpo está processando essas comidas mais pesadas. Só que por ter engordado, aí o danado, a danada, para não falar outra coisa, desculpa, gente. Mas o danado, a danada já ativa aquela síndrome do jaque. Já que eu fiz isso mesmo, deixa eu aproveitar mais aqui o janeirão que eu tô de férias, sei lá. Aí a pessoa come mais. Aí ela vai comprovar a crença dela. Viu? Olha lá, ganhei mais 5 quilos, tá vendo? Comer durante o Natal Ano Novo engorda mesmo. não Mas, mesmo. gente, aí você levou um comportamento por dias, semanas, às vezes até meses, ganhou peso, aí você quer falar que foi o Natal Ano Novo? Vamos tomar Engatou cuidado, né? janeiro, fevereiro, carnaval. É. Aí fala assim, Ih, não, E a engordei escassez que você nas estava festas de final de falando, ano. a escassez que você estava falando é bem verdade, porque se eu vou com aquela mentalidade de não posso, o que eu não posso eu quero mais. Ainda mais se eu É, gosto. Aí eu quero é. mais. E aí você acaba realmente tendo talvez quadros de impulso alimentar, né? Comendo por impulso, nem pensa, nem degusta direito o gosto, só tá jogando para dentro, né? E aí é bem complicado. Eu tenho uma pergunta aqui que eu queria fazer para vocês. Teve algum final de ano, não só recente como nutricionista, não, mas se vocês recordam assim de algo. Teve algum final de ano que vocês se arrependeram de ter comido muito ou bebido muito?
de arrepender. Tipo, você teve aquela sensação de Mas arrependimento. você diz de festas de final de ano mesmo, no É, sentido Natal e Ano Novo, ou isso. contexto final de ano? Não, nas festas, mas é a mesma coisa, não? Ah, tá. Vou dar um exemplo. Esse Tá. final de semana, me arrependi. Aham. E por quê? Foi para o aniversário de uma amiga minha, era festa de 30 anos, e eu bebi além do que precisava. Sim. Me arrependi, pensei não precisava Mas assim, é um arrependimento que, ok, da próxima vez eu faço diferente, entendeu? É isso que eu ia Não perguntar. O fico me que é que você martirizando por isso, faz? não. Eu ia te perguntar, Hã? o que é que você faz com esse arrependimento quando você sente ele hoje, por exemplo? Não, hoje, minha rotina normal, que é isso também é uma Uhum, coisa importante que a gente precisa falar, né? Se uhum. você, de fato, exceder, né, em algum momento aí, gente, dia seguinte, rotina normal. Igual a Mari falou, dorme, bebe água, volta para sua alimentação Toma normal, um né? banho. Essa questão que a gente fala de, igual a Mari falou que a pessoa comentou no seu Reels, você não sabe o quanto eu como, mas se você que está assistindo a live é uma pessoa que se preocupa com os excessos de final de ano, talvez isso sirva como uma reflexão no sentido de você está olhando para esse momento como a oportunidade de poder comer determinadas coisas e poder fazer Sim. determinadas coisas. Então, se é apenas se esse momento é o momento da oportunidade, como que você tem levado sua vida antes, então? Será que não está faltando coisa aí na sua vida, não? Será que Não não tá está Excelente. faltando privando. prazer? Será que não está Excelente. faltando lazer? Será que você não está trabalhando demais a ponto de acabar com a sua saúde mental? Porque se festa de final de ano tem um contexto sempre, talvez, de excesso para você e de permissividade, de aproveitar, então talvez esteja faltando coisas aí na sua vida que você está querendo compensar aí nesse momento que você está se permitindo. Né? Não sei se Desequilíbrio, faz né? sentido para vocês. Faz muito. Faz muito sentido. Eu já fui muito de me arrepender, assim, há muito tempo atrás, quando eu me sentia mal com os dedos apontados, sabe? Quando Entendi. isso estava muito internalizado em mim, que eu falava assim, não, agora eu vou mudar. Só que aí vi uma oportunidade de comer, comi além da conta e falava, não, agora eu vou parar. Aí quando eu não conseguia enxergar que isso, os dedos apontados pra mim, tipo, tá ganhando peso, tá engordando, ou mesmo assim, engordou, emagreceu, e isso me deixava mal e quando eu comia, eu me sentia culpada. Mas hoje em dia, não mais. Por exemplo, umas semanas atrás foi aniversário de uma amiga e a gente foi comer feijoada. Fui Nossa, comer saudades feijoada feijoada. e, sabe, assim, tinha arroz, tinha feijoada, tinha couve, tinha laranja, tinha uma farofa. E tá tudo bem. Maravilhosa, completa. E aí, não, e comi. Só que eu acho que se fosse algum tempo atrás, talvez eu me sentiria mal, assim. Hoje, eu consigo aproveitar sem ter esse sentimento de culpa depois de pensar igual a Isa comentou. Volta pra minha rotina e pronto. Não tenho o que fazer. Não preciso restringir minha alimentação. Não preciso fazer exercício em excesso achando que eu vou compensar aquilo que eu Muito bom. comi. Muito bom. Não. Eu simplesmente volto. O que foi, passou, foi muito bom. Hoje eu penso assim, nossa, foi muito bom, tava com meus amigos, sabe? E sigo a vida. Porque eu acho que esse remoer também, de tentar compensar de alguma forma, só vai deixando a É gente vai mais uma viver um bagagenzinha, ciclo. né, Mari? Nas E a gente costas vai cobrando. viver, vai viver nesse ciclo que acaba entrando no ciclo também da restrição. Porque se eu me culpo por ter comido em excesso, eu vou tentar restringir. Só que não vai Uhum. dar certo. É muito melhor eu voltar à minha rotina. E pronto, e sigo, sabe? Então Sem, hoje eu penso isso. sem contar que vai ser uma cobrança a mais. Provavelmente a pessoa que fez isso, ela já está se cobrando. Concorda? Muito raro uma Sim, pessoa estar ali, ela não está se cobrando. Então ela vai ter mais uma coisa a se cobrar. Quanto mais coisas, né, isso eu aprendi muito com a minha psicóloga. Quanto mais coisa você vai colocando na sua caixinha ali, se ela já está cheia, ela vai começar a transbordar. Então são coisas que vai começar a pesar muito na sua saúde mental. E É. aquela cobrança que pode parecer uma foco, força de vontade, disciplina disfarçado,
Isso aí pode ser, na verdade, um perigo para você, porque só vai te fazer mais mal, mal e mal mesmo. Eu perguntei para vocês, né? Mas eu falo no meu caso. No meu caso, sinceramente, eu gosto de olhar o lado positivo do exagero. Por exemplo, o que é que eu comi? Vamos supor que fosse um pudim. E aí eu penso comigo, mas eu apreciei o pudim, eu percebi ele, eu curti, e na maior parte das vezes sim. Quando era criança que não, né? Criança a gente é muito, não sei se vocês, eu era assim, os meus primos meio que disputavam. Então você tinha que ir lá assim, ó, vamos pegar, senão o outro pega caba, brigadeiro, era muito assim, principalmente aniversário, né? Mas quando eu exagero, por exemplo, em um aniversário, é, sei lá, uma festa, o final de ano, eu busco olhar, cara, foi legal, foi massa. O que é que eu trago disso, né, de gostoso? Que eu trago a carga leve para mim. Tipo, nossa, aproveitei. Aquele pudim da minha avó tava fenomenal. Comi e não levo culpa. Aproveitei. Então, ao invés da pessoa ficar naquela, né, remoendo, que tipo, ai meu Deus, exagerei. Não, isso já fica instintivo para mim o quê? Voltar à rotina normal. Porque quando eu olho lá assim, eu vejo que eu aproveitei. Eu falei, nossa, foi demais aquele pudim. Foi demais aquele. Eu sou vegetariano, mas vamos supor que eu começo, aquele peru. Foi demais aquele chocotone. E aí fica muito mais leve, né? Para mim, pelo menos, sempre ficou muito mais leve olhar o lado positivo. Sem contar que quando eu faço isso, eu não fico com resquícios de gatilho para comer de novo. Que é muito comum, né? A pessoa vai lá, come, por exemplo, mesmo pudim. Aí exagerou. Aí ela percebe, ah, não devia ter feito. Nossa, pudim, desculpa a palavra, mas desgramado. Nossa, por que que eu fiz aquilo e tudo mais? E aquela culpa, ela meio que neutraliza a experiência que ela teve. Se neutralizou, o cérebro não erra, porque ele entende como errado. Aí daqui uns dias ela pode ter vontade de novo. Pode ser que ela não coma pudim, mas ela vai levar para outra coisa, um chocolate, qualquer outra coisa que ela vai levar. Aí ela pode, por esses mecanismos de não aceitar o que aconteceu e ficar, sabe, se culpando, ela nunca aprecia, carrega a cobrança e sempre vai levando gatilho cada vez maior para descontar cada vez mais, cada vez mais. É um ciclo sem fim. Não, com certeza. Tava pensando aqui que eu acho que é, uma dica, né, principal é você se permitir comer as comidas, né? Porque eu acho que isso tudo acontece também por um julgamento com os alimentos. Da gente olhar para determinados alimentos e olhar como algo errado e que se eu comer isso aqui de forma isolada, isso vai estar estragando minha saúde ou me fazendo engordar, né? Uhum. Essa questão de se permitir comer as comidas de Natal não é a mesma coisa de você que você deve comer todas as comidas de Natal, né? Isso não é permissão, isso é obrigação. Então, você se Legal. permitir comer determinados alimentos significa que você pode escolher quando comer, né? Escolher e buscando de acordo, né, com baseado na verdade com o seu querer ou não. Porque se você se proíbe, né, a sua tendência é comer muito mais, né, do que necessariamente se você olhasse para aquilo como uma leitura de permissão. Então, quando você se proíbe, maior vai ser o seu querer. E Uhum. aí, de fato, fica muito difícil escolher nessa situação, né? Não tem Verdade, como hein? você escolher. Não Então, tinha acho que pensado. assim, se você tem um medo, por exemplo, porque vai ter muita variedade, vai ter muita disponibilidade de comida, tem muitas opções, eu não sei o que eu como. Eu estava pensando sobre isso, de como dar essa dica, né? Aquela mesa, né? Eu, Repleta de hã? opções. Aquela mesa repleta de opções. Então, assim, se eu fosse falar com alguma paciente minha, seria muito no sentido de escolha o que você quer comer. Você realmente quer comer tudo que está ali? Se você quer comer tudo, você não precisa comer tudo naquele momento. Existe alguma forma de você poder comer aqueles alimentos que estão disponíveis ali em outro momento? Porque muitas vezes as pessoas se colocam em situações de excessos por medo de ficar sem. Né? Então, Verdade. assim, deixa eu comer tudo que tem aqui, porque senão vai acabar.
a família inteira vai comer aqui, eu vou ficar sem, então deixa eu comer. Então, para você não ficar sem, se isso for um medo seu, o que talvez você pode fazer para que você não fique sem? Será que dá para você pedir para guardar? Será que dá para você fazer sua marmitinha ali? Amanhã você come de novo, no dia 26, entendeu? Ou entre Natal e Ano Novo, vai Tem? sobrar Legal. provavelmente muita coisa. A comida não vai criar a perna e sair correndo, entendeu? Ela vai estar ali, vai sobrar coisa, porque sempre sobra. E mesmo que se achar que não vai sobrar, pede ali ou você mesmo faz alguma marmitinha, porque aí você consegue escolher o que você quer de fato comer naquele momento. Você não precisa comer tudo, mas tenta dar talvez preferência para os alimentos que te chamam mais atenção, que você acha que vão ser mais gostosos. E se os outros você não quer perder a oportunidade, guarda, você pode comer isso em outros momentos. Acho que isso pode ser que ajude, né? Muito bom, gostei. É, Como que vocês fazem para saber se comeram demais? Eu me sinto muito cheia, né? Me sinto muito cheia quando eu como demais. Mas isso Saciedade, então. é saciedade. Mas isso é Saciedade. raro comigo acontecer. Os únicos momentos que eu ainda termino cheia conscientemente, eu costumo dar esse exemplo para os meus pacientes, é em rodízio japonês. Tá. Porque combo de japa, você não É a consegue perdição. pedir. Tem muita pouca variedade. No rodízio, o único rodízio que eu ainda participo é de japa. E o rodízio de japa eu como tipo, excessivamente de forma consciente. Eu A quero intenção é aproveitar de essa. fato aquela oportunidade. É o Uhum, pensamento de aproveitar. uhum. Mas é pela minha saciedade. Eu me sinto muito cheia pela minha saciedade e pelas minhas sensações físicas, né? Então eu sinto meu estômago muito cheio. Eu sinto aquela situação de querer abrir o botão da calça. De Hum, tipo, ai, sabe quando você bota a mão no estômago e sim, fala, nossa, sim. comi demais. É esse meu ponto de entender que eu ultrapassei. Mas tá tudo bem também. Isso acontecendo pontualmente, né? Isso não é a minha rotina de vida, tá, gente? Isso acontece bem de vez em quando. E quando acontece, como a gente falou aí anteriormente, é só voltar para a sua alimentação normal, essa rotina no dia seguinte, sem compensações. Sabe que quando eu mudei para Ribeirão, eu sou de Ubá. É? E Você sou, é daqui de perto, então, eu sou de sou, fora. eu sou de Ubá, vizinha quase. E quando eu mudei aqui para Ribeirão Preto, eu vi assim uma infinidade de possibilidades de rodízio. E a gente Tem assim, mesmo. quase toda semana a gente estava num rodízio e comia até o botão da calça abrir. Eu falei, gente, não, isso não, eu preciso parar com isso. E aí, porque eu fui tomando consciência de que aquilo não tava, porque o meu sentir cheia, eu passo mal, porque eu tenho refluxo. Então eu não Aham. consigo comer muito, porque senão eu passo muito mal, né? E eu tenho assim, a minha passagem, ela é muito aberta. Então eu passo muito mal mesmo. Então o meu regular não é nem o ai, tô muito cheia, é eu passar mal. Então eu não Uhum. consigo. Aí antes, quando a gente ia nesses rodízios, eu lembro que até uma vez, eu e Matheus, que é o meu noivo, a gente foi, e aí a gente tava vindo embora pra casa, eu falei assim, não, nem encosta a mão em mim, porque se encostar assim, meu Deus, tô passando mal. Eu não conseguia nem, sabe aquele tão cheio que você não consegue respirar, porque se seu Sei. pulmão vai enchendo assim, vai apertar seu estômago. Eu falei assim, não, não tá dando. Eu não consigo respirar. Eu falei, não, parou, chega, não dá pra fazer isso não. Então, eu fui com. Aí eu antigamente eu passava muito mal e tal, então por conta do refluxo eu fui aprendendo a comer, né? Entender como é a minha sensação aí de saciedade. Mas se eu como um pouquinho a mais, aí é o refluxo que começa assim, oh, eu tô aqui. Então esse é o meu sentir cheia, sabe? Ele aí já é mais do que abrir só o botão da calça, ele já, É, tá. já incomoda. Mas aí, depois que a gente falou assim, não, vamos dar uma sossegada aqui nos rodízios, porque rodízio é o que não falta aqui em Ribeirão. E lá em Ubá é uma coisa mais rara, assim, um rodízio de pizza. Hoje em dia que tem mais coisa, mas aqui você pensou o que você quiser tem, sabe? A gente ia em um aqui
que era de mini hambúrguer. Imagina, sabe? Eu falei, não tem jeito, não Tem dá. umas esfirras aí também lá perto da UNAEP. Nossa, minha amiga. Pensa umas esfirras feitas assim, ó. Mas te ouvindo, né? Eu também tenho refluxo, né? Mas eu acredito que o meu é bem menor que o seu. Mas eu desenvolvi porque quando eu era moleque, eu não tinha noção do mastigar que hoje eu tenho, né? Então a gente, como eu falei, a questão de primo, disputava, minha irmã também, para comer mais um com o outro. Então, hoje eu vejo até tem duas cachorras que elas são assim, pelo próprio instinto. Isso é instinto mesmo, animal. Então, tipo, às vezes as duas tá ali. Aí você vai dar uma comidinha, assim. Aí, tipo, ela nem sente o gosto. Ela joga pra dentro e já tá pronta pra outra, porque senão ela perde, porque a outra cachorra pega, né? Então, quando eu era criança, eu comia muito rápido também. Ouvindo a Isa aí, eu e os meus amigos da época, a gente ia no rodízio de pizza, que pizza é sempre algo que eu sempre amei, e quando chegava lá, tinha um amigo meu que, ao sentar, olha só o que a gente fazia, gente. Eu tenho certeza que alguém que tá aqui já fez isso também. Eu lembro que era sexta ou terça-feira. Mas enfim, aí tinha o rodízio e a gente combinava. O que você vai fazer para comer mais? Era disputa de quem comia mais. Então, Ah, muitas vezes a gente não tomava café da manhã, não comia nada ao longo do dia, para chegar à noite e comer, para ver quem comia mais fatia de pizza à noite. E eu lembro que tinha um amigo meu, era muito engraçado, porque ele chegava, ele sentava na cadeira, não comeu nada ainda, os garçons estavam trazendo a pizza. Ele já desabotoava a calça, ele já ficava no jeito para não atrapalhar o processo, para ele ir. Então pensa, né? Isso são hábitos que às vezes a gente desenvolve. Por exemplo, eu desenvolvi refluxo. Então hoje, que eu ia te perguntar, Mari, eu sinto mais quando, por exemplo, eu tô comendo e eu bebo alguma coisa junto. Aí eu sinto mais. É como se como é que chama, gente? Não é esôfago, diafragma, ele ficasse atento, de tipo, ó, o volume de comida que cai no estômago, ele já aciona, ele já percebe, ele já, opa, calma aí, rapazinho, você já exagerou, lembra? Então hoje eu fico muito atento a isso, sabe? Hoje eu já mastigo mais devagar e fico muito atento a isso. A hora que o meu diafragma ele já começa a dar esses começos de refluxozinho, eu já começo a saber que a quantidade que eu comi já está próximo do limite. E eu começo a mastigar mais devagar e apreciar mais. É muito da gente. Isso vale muito a pena a gente falar, porque cada um tem o seu jeito, né? E com certeza as pessoas que vão estão assistindo aqui, vão assistir, vão ouvir, também tem o seu jeito. Mas é muito importante agora, durante as festas de final de ano, você ouvir o seu corpo. Porque às vezes, né, não sei, às vezes você vem aí com uma pegada que, tipo, todo mundo na sua família come, come, come sem ter hora para acabar, ou é muito assim. E eu fiquei abismado, gente. Eu já fui em parente de ex-namorada minha, assim, que tinha festas em sítio. Gente, eu ficava abismado. Tinha, tipo, nem 20 pessoas, tinha comida para 50. Eu olhava assim e falava, meu Deus, mas por que tem isso tanto de porco, né? Por que tem isso tudo de coisa? Não, eles comem, eles guardam, eles repetem, aí depois eles vão reunindo de novo, né? De semana em semana, no janeiro, assim, ó, para acabar com toda aquela comida. E eu ficava assim, meu Deus. Mas para você ver, né? Isso tem. Se a gente for a fundo nisso, vai ficar muito grande a live, mas as pessoas trazem, às vezes, esses gatilhos, né? Em que elas comem, 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 comem. Quanto mais comida em cima da mesa, melhor. E come, come, come. E as pessoas precisam ouvir o seu corpo, né? Quem tá aqui, assim, ouvir o seu corpo. Ouvir a sua saciedade. Você vai perceber quando você tá se sentindo cheio. E é o que eu tô falando. O conselho master que eu tô falando para os meus pacientes agora. Ela estava, né? Que eu entrei de férias. Mas eu tava falando, ó. Se você respeitar a sua saciedade, sentir o cheio, você começa a parar de comer, você respeita a sua saciedade, você está fazendo um trabalho incrível. Incrível. Você tá sendo excelente com você, porque você está respeitando o seu corpo. Foca nisso. Não fica no sentimento de privar, aquilo tem açúcar, aquilo não tem lá. Não. Respeita a sua fome. Olha para sua fome, percebe o seu corpo, o que ele está te falando. Vai por isso que para você errar aí, muito difícil você errar. É um contexto que já influencia o excesso, né? Essa questão de estar com outras pessoas, bebendo, comendo.
na maioria das vezes também acontece o petiscar, já é um contexto que influencia esse excesso. Eu acho que uma coisa que eu dou dica também, que eu acho que pode ter que sirva nesse momento, é você fazer pausas, né, entre Uhum. alguns momentos aí de estar se alimentando. Então, não fica talvez comendo direto. Você pode fazer assim, pegou alguma coisa para comer? Tá, espera, espera o seu cérebro entender que você comeu, né? Porque não é imediatamente após que isso acontece. Então, dá um tempinho, dá uns 10, 15 minutos, vê como é que tá aí seu nível de saciedade, se ainda vale a pena comer mais um pouco. Daqui a pouco você né, normalmente a noite dura, então daqui a algumas horas pode ser que você possa se permitir comer alguma outra coisa. Então faça pausas, não vá também, às vezes, comendo uma coisa atrás da outra, porque você perde essa noção de saciedade. Quando se dá conta, você já está lotada, né? E É aí não cabe verdade. mais nada. Então, assim, e aí outra coisa que a gente pode falar é trazer a atenção para o momento presente ali, do que você está comendo, né? É mais difícil trazer essa atenção quando a gente está com outras pessoas, quando a gente está nesse Uhum. contexto de festividade, mas você pode. Uma coisa é comer com calma, né? Uhum. Comer com calma, mastigar, isso que o Rafa falou de saborear o que você está comendo. Quando você come dessa maneira, você come muito menos do que você comeria de maneira distraída, comendo com uma voracidade muito grande. Então, tenta trazer essa atenção, tenta saborear o que você está comendo. Né, tem as técnicas do mindfulness, né? Então, uma coisa é você largar os talheres na mesa. Existem coisas que se a gente fica ali com o talher na mão, já é um comportamento que incentiva a gente estar comendo direto. Então, come, vai, larga o talher na mesa, mastiga, presta atenção no que você está comendo, sente o cheiro do que você está comendo, morde um pedaço, saboreia aquilo, né? Isso ajuda a gente a sentir muito mais o sabor dos alimentos, a ficar satisfeita com aquilo que a gente está comendo e sentir muito melhor a nossa saciedade também. A gente Perfeito. come muito menos quando a gente come dessa maneira. Eu Isso que só você queria. falou, só falar rapidinho, Mara, isso que você falou, para mim é algo absolutamente natural. Essa largar o talher. É uma coisa que eu comecei a treinar lá atrás, que eu comecei a desenvolver refluxo, né? E eu falei, cara, essa coisa de largar o talher, eu acho ela muito estratégica, né? Me chamou atenção na época. Ou largar o pedaço, né? Fatia de pizza, repousar no Sim, qualquer prato, coisa, né? sanduíche, repousar no prato. Isso me chamou atenção e eu comecei a focar nisso. Hoje, para mim, eu não como mais sem ser assim, sabe? Qualquer momento que eu vou ter refeição, eu sempre como assim. Eu largo, não fico segurando. Ajuda demais, gente. Nossa. Ajuda. Eu queria só complementar isso da questão do refluxo, que por muitos anos o meu sentir cheia era quando eu sentia que o refluxo estava aqui, pegava. Até eu conseguir ter essa consciência do comer devagar, do mastigar, da percepção de saciedade, que de fato não é uma coisa simples. E o você largar o talher, parar, espera um pouco para depois continuar, porque se você está comendo ali, né, naquele momento, não é naquele momento que você vai falar assim, tô cheio, não tô. Às vezes a gente acaba passando e só depois que vai Só conseguir depois, né? perceber. Então, muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas eu tenho dificuldade de perceber que eu tô cheia. Fala, não, então come, para. Aí come e para. Não é come e fica lá parado. Não, coloca o talher, espera um pouquinho, e aí depois você vai comendo, mastiga, deixa o seu cérebro entender que você está comendo, né? E quando eu comecei a trabalhar isso, eu por muitos anos eu tomava medicamento. Eu não sei assim quando foi a última vez que eu tomei. Depois Para que eu refluxo, Mara? comecei para refluxo, eu não tomo mais. Eu consigo só com a minha alimentação fracionada, eu acabo comendo mais vezes ao dia, né? Fracionando Uhum. mais, porque eu me sinto bem assim. E também a mudança na alimentação que eu tive. E por eu mesma cozinhar minha comida, de não estar comendo fora, porque aí eu sei o que que tem, isso também me ajudou muito. Porque quando eu almoço, às vezes, fora de casa, que eu não sei, aí eu acabo comendo menos ainda, porque eu sei que o meu refluxo ele vai dar uma. Porque eu não sei o que que tem.
Mas só pelo fato de comer mais devagar, de mastigar, de ter essa pausa, essa calma na hora de comer, eu consigo sentir a minha saciedade e eu não tenho problema mais com o meu refluxo. Aí eu faço, esse ano mesmo, eu fiz, acho que em junho ou julho, eu fiz endoscopia, porque eu faço sempre pelo acompanhamento. Falou Uhum. assim, não, tá tudo certo, tudo jóia. Eu falei assim, não, então tudo bem. Tá dando Quando certo. aí assim, quando começa a pegar um pouquinho, eu sei que é mais por estresse e não por Uhum. comida. Aí já Uhum. entra por um outro lado. Mas Outra em área. relação a. Mas em relação à comida mesmo, o refluxo pela comida, eu consegui assim. E festas de final de ano, por exemplo, que é uma comida mais gordurosa, que poderia atacar, isso que a gente está falando aqui, principalmente para quem tem algum desconforto ou algo assim, o comer Uhum. devagar, o olhar assim, hoje, igual a Isa falou, não precisa comer tudo, faz uma marmitinha ali com tudo que você quer comer, escolhe o que você vai comer hoje, no outro dia você come outra coisa. É uma saída. É muito melhor Uhum. você comer tendo prazer naquele momento do que comer e dali a pouco tá passando mal. Ninguém quer comer para passar mal, O né? que fica depois. É. Pois é. Porque aí você vai estar passando mal e aquilo vai estar ali te lembrando que você comeu em excesso, né? Então, assim, pegar essas dicas que a gente deu aqui hoje, eu acho que é muito importante, tanto ter consciência, aproveitar o seu Natal, as suas festas de final de ano, comer, pegar a dica que a Isa deu, não precisa comer tudo, escolhe, guarda, a comida não vai fugir, né? Se alguém for pegar sua marmitinha, esconde ela lá para ninguém pegar, mas aproveita isso depois, porque Natal acontece uma vez por ano, então não é ele que é o nosso problema, né? É Não. Com o que certeza. acontece entre o Ano Novo e o Natal, de fato. É o hábito que você teve, é o hábito que você construiu. E assim, quando a gente constrói um hábito entre o Ano Novo e o Natal, o que a gente faz no Natal e no Ano Novo não faz Uhum. nem cosquinha. Né? Não Então, importa. assim, é você passar a virada de. Não precisa nem passar, começa amanhã, vai. Escolhe aí uma coisa para você já começar a mudar, nem que seja uma coisinha pequenininha que você já começa a incluir na sua rotina. Isso aí já vai. Você já vai caminhando com essa mudança para o ano que vem, vai tentando levar, que aí quando chegar no final do ano, você vai comer lá em paz, sem se preocupar, porque você fez o que devia ser feito ao longo de um ano inteiro. E não é assim, ai, vou agora fazer uma dieta do dia 1º de dezembro até o dia 24, para o Natal eu conseguir poder comer. Não, não, sabe, você quer começar a mudar? Ótimo, mas não é pro Natal, é para a vida. É um hábito que você vai construir. Quando você constrói, o que a gente tem falado assim, que eu gosto de ir no rodízio japonês, que eu gosto de comer a minha pizza, que eu gosto de fazer isso. Nada disso faz diferença. É algo pontual que vai te fazer feliz. Como a Isa falou, se você fica esperando só a festa de final de ano para naquele momento é o momento que você vai comer, o que você está fazendo dos outros dias da sua É. vida? Né? Então, Ótima pergunta. né, eu acho que você fala muito disso, né? Sobre o Rafa fala assim, o que você está fazendo no final de semana? É algo assim. É no sentido de que se a única felicidade da pessoa é comer, tem algo errado. Então assim, se você precisa mudar essa sua visão, e eu acho que quando a gente se liberta, eu falo que assim, não é só a sexta-feira que vai ser o dia da pizza ou o sábado, porque quando são só esses dias, o excesso é certeiro. Agora, se você se liberta, assim, não, às vezes me dá vontade no meio da semana, hoje é terça-feira, eu quero comer pizza. Ok, sabe? Eu vou comer. É Às vezes eu como fantástico essa assim, um liberdade. um pedaço e eu me sinto satisfeita e falo, tá bom, era isso. Agora, se eu falar assim, não, porque é no final de semana, só pode aquele dia, eu vou querer comer a pizza, metade da pizza ou a pizza inteira, porque eu vou pensar que só posso naqueles momentos. Então, ou então só vou comer muito no Natal, porque é só aquele momento. Quando a gente se priva tanto assim, nossa, a gente sai, a gente vai acabar pecando aí pelos excessos, né? Porque a gente está se privando de uma coisa que não faz sentido. Igual o panetone, final de ano, eu adoro. E eu Nossa, e eu vou falar como. pra vocês, eu como muito, viu? Porque só tem nessa Não, época.
Eu Eu como também bem, como. Eu falo bem. que desde que começou, assim, venda de panetone, por exemplo, nos mercados, eu já nem sei quantos que eu já comprei Em aqui para novembro eu casa. comprei meu primeiro. Novembro. Aí, Novembro. Eu amo panetone. é, eu também, e aí eu aproveito e vou comendo. Só que assim, a minha rotina, quando eu olho o macro, o geral, ela tá a mesma. Eu tô fazendo atividade física, eu tomo café da manhã igual, eu almoço igual, isso aqui. Só que entrou um panetone aí no meio do caminho, que sabe o que que ele faz? Absolutamente Nada. nada. Ele me faz é feliz porque eu amo. Então, quando a gente. Mas às vezes é difícil a gente criar essa consciência de liberdade, que a gente acha que essa Uhum. liberdade vai fazer a gente Vai te engordar, mas engordar. pelo contrário, essa liberdade faz a gente ser livre e sem esse sentimento de culpa, sem esse sentimento de ai, tô pecando pelo excesso, não. Porque essa liberdade faz você ter consciência do comer, consciência da quantidade. Eu acho isso fantástico. Quando eu consegui colocar isso na minha vida, assim, eu mudei completamente, completamente. Esse A é o caminho. liberdade, Esse é o a, caminho. a liberdade te ajuda a trazer equilíbrio para sua vida, né? A privação te ajuda a cometer excessos e ganho de peso. Então, é nesse sentido. E não sei vocês, mas eu acredito que vocês pensam como eu, ou parecido. Se você, essa reflexão que a Isa acabou de colocar aí, a liberdade te traz uma leveza, te traz maior confiança com a comida. Raramente você vai precisar de um nutricionista. Agora pensa a restrição. É, Por que se vende tanta é uma dieta? dieta atrás É da o outra, mercado no negro caso. do emagrecimento. Quanto mais restrição você tem, mais você precisa de profissional. E mais ele te tuxa a dieta. E mais você precisa. Porque a ideia, o caminho que vocês estão falando, é esse caminho. É o que eu acredito. É lindo. É você ter uma relação harmoniosa com a comida. Essa liberdade. A partir do momento que você tem isso, você vai precisar de ajuda em situações específicas. Em situações É, específicas. Porque se você não desenvolve isso, você sempre vai precisar de alguém pegar na sua mão, fazer um trabalho para você, falar para você fazer uma coisa lá, e essa coisa não vai vingar. É um problema isso daí. É um problema mesmo. Trazendo um pouquinho atrás aí o que vocês estavam falando, as pessoas que estão assistindo têm uma baita de uma desculpa muito boa para usar agora no final de ano, pegando as dicas que estavam falando. Tem algumas comidas, convenhamos, não sei se vocês pensam assim também, que ficam mais gostosas no dia seguinte. Tem um tem. Tem tem. comidas que ficam. A pizza é um exemplo, Tipo mas tem pizza comidas gelada no também. dia seguinte. Pode ser gelada, pode ser requentada, não importa, mas tem comida que parece que fica mais gostosa no dia seguinte. Então Ah, a isso é pessoa que emocional, hein? Legal. então a pessoa que vai fazer a marmitinha, Isa e Mari, vai fazer a marmitinha, ela pode dar essa desculpa. É, Se a pessoa for pode, encher pode. as paciências dela, nossa, mas você não vai comer agora? Não, é porque amanhã fica mais Vai gostoso. ficar melhor, vai ficar mais gostoso. Ó, desculpa aí, pega, hein? Pega que essa é boa. No final vai sair todo mundo com uma marmitinha. Verdade. E, ô Mari, te ouvindo falar sobre, até pegando um pouco do que o gancho da Isa, né? Dessas marmitinhas, a pausa entre comer e tudo mais. Teve uma pesquisa da minha ex-orientadora, aí da USP, né? Ela trabalha muito com diabetes. E olha só que legal. Não sei se eu já compartilhei com vocês, acho que não, com vocês duas. Não vou entrar profundo, mas de maneira geral, ela pegou lá pacientes, né, do HC, diabéticos. E eram dois grupos. Um grupo, a pessoa ela comia as refeições normal que o hospital traz, tá? E os medicamentos, né? Porque é diabetes, então eles estavam tomando os Uhum. medicamentos. E o outro grupo, qual era a diferença? Esse grupo ele teve um prato menor e esse grupo ele comia e a orientação que foi dada era o seguinte: preste atenção durante a refeição. A hora que você começar a sentir seu estômago ficar cheio, você para. Ah, Essa foi a orientação. Você começar a sentir ele cheio, você para. O que começava a acontecer, né? Porque vocês lembram que o estômago ele é lento para demonstrar saciedade. Então ele tem todos aqueles impulsos dele, todos lentos, para informar o cérebro. Quando ele já está começando a informar, se a pessoa para de comer, a comida está ali no estômago e vai continuar dando um impulso. O que acontecia? Passava 15, 20, 25 minutos, a pessoa parou de comer. E a saciedade batia.
Então a pessoa lá começou a ter saciedade suficiente, comer menos, elas começaram a não depender mais do medicamento, algumas, e perderam peso também. Só fazendo isso. Comiam o que queriam. Vinha o que queriam. Era bolo que subia do HC, era leite com Nescau, era os biscoitinhos, era as frutas, era o pão com manteiga, o arroz, feijão, tudo que tinha lá. Comiam de tudo. Só que a orientação era essa. Começou a sentir saciado, para. E isso, é claro que as pessoas não precisam aplicar exatamente isso, mas remete muito ao que vocês estavam falando, né? Quando você faz pausas, por exemplo, você pega uma porção menor. Ao invés de ir igual o seu primo que come muito lá, sei lá, que pega um pratão, você pega um prato menor. Pega uma porção do que você quer comer. Come aquilo com calma, aprecia, tranquilo, numa boa ali. Você terminou, você vai comendo devagar, e você terminou, você faz pausas. Você vai dar tempo do seu estômago o quê? Processar isso, informar o cérebro que, ó, estamos cheios. E como a gente estava falando, se você respeitar a sua saciedade, já é um baita de um passo bem dado durante esses dias aí para você não deixar de comer o que você gosta, mas também, por exemplo, se você não quer exagerar de "Oi, sentir que exagerou demais, isso basta. Isso passa a ser muito pertinente já. Legal, né? A pesquisa dela lá que ela Tem, fez. não, só um parênteses, tem vários estudos mesmo que mostram que o comer intuitivo, tanto essa questão de respeitar a fome e a saciedade, quanto a atenção plena, ajuda no controle glicêmico de pacientes diabéticos. E, consequentemente, a questão da perda de peso, né? Então, é sensacional. Uhum, muito legal. Eu tenho uma última pergunta aqui. Caso vocês quiserem trazer alguma coisa à tona, vocês querem trazer? Não, tá de boa. Tá de boa? Na verdade, eu só Fica de queria boa. falar uma coisa, falando do panetone, Ah, é que antes de entrar aqui na live, eu fui pesquisar, porque às vezes também acontece das pessoas começarem a fazer algumas trocas, achando que estão assim hum, arrasando. Aí eu fui uhum, pegar, por exemplo, de um panetone zero açúcar e um panetone tradicional. Isso considerando uma pessoa que não tem nenhuma restrição, né? tá. Uma pessoa que está pensando assim em calorias, assim, eu vou comer um panetone zero açúcar porque é melhor e eu não vou engordar. Aí eu fui Uhum. peguei da mesma marca, por exemplo, uma fatia de 80 gramas de o tradicional tem, por exemplo, 300 calorias. E um diet 280. Ó, Então, assim, né? Se a gente for é de uma marca assim famosa, os dois são trufados e etc. Então, assim, de 280 para 300, tem troca que não vale a pena. Você só É, paga mais. Então, tem preocupação que a não é gente às vezes confortável. tem que não vale a pena, né? Então, quando a gente fala do come em paz, não fica também aí buscando outras coisas, que tem coisa que só tá levando o seu dinheiro, não tá valendo a pena. Tem troca que não vale a pena fazer. verdade. Esse, Eu nem porque é sabia que zero, tinha isso zero. Nem sabia. tem. Eu encontrei de uma marca aí famosa que tem o diet, zero açúcar, e o tradicional. E aí os dois Uhum. são trufados. E aí quando eu fui ver, um 280, um 300. Então assim, gente, É, né? Vamos ser felizes com o panetone tradicional, por exemplo. E eu acho que vale para tantas outras coisas que acaba trocando, pensando que essas trocas estão valendo a pena e na verdade não estão valendo a pena. Eu só queria pontuar isso, aproveitando que a gente estava falando dos panetones aqui, que não tem, a gente precisa fugir. Aproveita, que eu acho que a gente ganha muito mais. é isso. Uhum. Que legal. Essa pergunta que eu vou fazer para vocês, né, é também para as pessoas que estão assistindo. É para fazer pensar, tipo, porque às vezes a pessoa pode chegar a uma conclusão que, nossa, realmente eu estava indo para um caminho errado durante essas festas de final de ano, né? Eu queria que vocês pensassem assim, ó. Imagina que passou as festas de final de ano. Por exemplo, dia 2, dia 3 ali de janeiro. Que conselho você daria para você antes de começar as festas de final de ano? Então, tipo, no dia agora, dia 20, 22, 23, antes de começar. Passou.
Que conselho você daria para a Isa antes de começar as festas, a Mari para a Mari antes de começar as festas? Que conselho você daria? Olha, eu falaria pra mim, aproveita, porque se a gente for pensar, por exemplo, eu tô indo para o bar para ver minha família. Eu não vou ficar me restringindo, como eu comentei numa outra oportunidade, numa outra live com o Rafael, falando assim: Uhum. não vou deixar de comer o pudim da minha avó, não vou deixar de comer um bolo, eu não vou deixar de aproveitar o momento. Eu não, na verdade, eu não vou nem ficar pensando o que eu tô fazendo assim, ai meu Deus, agora eu tô comendo pudim, ai, agora eu tô comendo tal coisa. Não, é aproveitar aquela oportunidade que eu tô tendo de estar lá. Eu vou poucas vezes, né? Ribeirão de Upá é longe, então toda vez que eu tô com eles, eu tô lá para aproveitar. E na outra live a gente também comentou sobre isso, que quando a gente tá com as pessoas, o momento do comer é um momento de tá com a família, gera conexão ali. Comida sempre está presente nesses momentos. E igual eu falar, o pudim da minha avó, é que é uma coisa assim, tradição, família. Então, não tem como falar, ai, não, não vou, não posso, não. Então, o meu conselho para mim mesmo é vai e aproveita mesmo, aproveita cada momento da sua festa de final de ano. E quando eu voltar para casa, voltar à minha rotina normal. E ponto. Não, não tenho mais, né? Nem fazer em excesso, nada em excesso. Ai. E uma coisa que acontece é o seguinte: sempre quando eu vou para lá, eu tento, pelo menos, minimamente, manter uma rotina de. Aí, minha sogra já tá falando que tem um Olha o bolo de tamanho cenoura do me meu olho. esperando. Aí, vocês como? Ô Aí, tá Isa, eu já vendo? olhei os stories dela quando ela vai pra lá. Se você vê a cara das comidas, você fica com água na boca. Gente, não Interior, tem né? Interior de jeito. Minas, Nó. né? Interior de Minas. Não é? Não tem jeito de fugir. Mas claro que assim, minimamente eu tento manter uma rotina, mas não por uma forma de punição ou para compensar. É porque eu já tenho essa rotina. Sim. Então eu continuo assim, às vezes eu vou fazer uma caminhada. Aqui eu faço academia, mas lá eu posso fazer uma caminhada, que tem um lugar lá que dá para fazer isso. Então é tentar manter minimamente uma rotina, mas sem pensar em compensações e aproveitar o máximo que eu puder estar com eles, os bolos, pudins e afins. E Pamonha tem quando eu lá? vou. Tem? Não, Não? pamonha não, não tem. Nossa, triste. E aproveitar, tem pão de queijo, tem o cafezinho, né? Que assim, sempre que você vai na casa de alguém, é assim, vamos tomar um cafezinho? Então é do interior, e aí eu vou. E eu aproveito esses momentos e meu conselho é vai e aproveita, quando voltar a gente volta para a rotina e é ser feliz. Eu já estou muito ansiosa, eu vou quarta-feira, então eu já estou aqui quase malas prontas para ir. Acho que é isso, aproveitar, né? Aproveitar com consciência e atenção, tentar, se fizer sentido, fazer escolhas conscientes, né? Todo mundo aí, a gente está vindo de momentos que não foram fáceis para ninguém. Eu, pelo menos no Natal passado, eu passei só com meu pai e com a minha mãe, porque eu moro com eles, mas normalmente eu passo com o meu tio, com o resto da família, então a gente passou longe. Então, é um momento, como o Rafa também já falou em alguns momentos aí, da gente aproveitar, de celebrar, de compartilhar o momento, aproveitar que está todo mundo vacinado, se abraçar, beijar, né? E a comida é uma questão pontual, né? Uma questão pontual, vai ser o pontual ali daquele momento do Natal. Então, aproveita com consciência, aproveita com atenção e depois disso é só voltar à rotina normal mesmo, como a Mari falou, a gente é, tentar manter a rotina. Se você for parar para pensar, vai ser a ceia, né? É ceia de Natal, o próprio nome já diz, é à noite apenas. Então, faça o seu dia normal, faça o seu dia normal. Se você tem que tomar café da manhã, vai, toma.
a maneira como eu trabalho, que eu aplico para mim é de acordo com os meus sinais de fome. Então, se você teve fome aí durante o dia para se alimentar, faça suas refeições normais. E a ceia de Natal vai ser uma refeição pontual. E tá tudo bem, acontecem excessos mesmo. A gente é esperado que aconteçam, né? Então, não é motivo para se sentir culpado, mesmo que você tente, talvez, trazer a atenção, trazer a consciência. Pode ser que ainda assim os excessos aconteçam, mas está tudo bem. É esperado e depois é só voltar à vida normal. E se seguir essas dicas que nós estamos falando aqui, né, esses excessos eles vão estar, por exemplo, protegidos pelo fator sociedade. Se a pessoa conseguir, mesmo se ela não conseguir, querida e querida, vai voltar normal a sua vida, você não vai engordar, pode ficar tranquilo. Mas essa pergunta que eu fiz, eu acho que é muito importante, porque assim, passou as festas, que conselho eu daria para se eu pudesse voltar no tempo? Porque às vezes a pessoa, ela assiste essa Uhum. live, ela preenche tudo isso e mesmo assim ela tá com medo. Aí ela vai para a ceia de Natal restrita ou restrito. E chega lá, se priva, come pouco, sei lá, e carrega uma certa. Nossa, queria ter comido aquilo. Nossa, né? Queria aquilo outro, aquilo outro. E aí ela chega lá no final das festas, ela pode perceber que ela não aproveitou. Uhum. Se ela não ter aproveitado, ela pode ficar por culpa por isso. Aí ela pode acreditar que ela merece comer depois porque ela não aproveitou lá. Olha Verdade. como a nossa mente é sacana, né? Ela vai lá e come. Aí depois ela vai se enxergar fraca por ter feito isso. Porque, tipo, olha lá, eu escolhi, me privei, depois eu enxerguei que eu mereci e depois eu me senti culpada e fraca por ter feito isso. Não devia ter feito. Gente, essa questão da culpa, ela vai sempre carregar a gente para essas reflexões que não vai levar a gente a nada, né? Essa ceia você deve aproveitar, você deve curtir, você deve beijar, abraçar o pessoal, você deve comer o que você gosta, usando essas estratégias, essas dicas que nós falamos aqui, que você às vezes é possível deixar uma coisa para amanhã? É possível? Porque eu sei que tem família, pelo menos na minha é assim, que tipo você faz a ceia e depois todo mundo volta, depois no outro dia para ter o almoço e tudo mais. Uhum, Possível uhum. você guardar? Você pode guardar. No outro dia você come, se é possível. Se não, ok. Respeita, tenta respeitar a sua saciedade, mastiga sem pressa. Uma coisa que eu sempre falo para o pessoal também, para quem trabalha comigo, é direcionar o foco. Por exemplo, eu vou sentar na mesa com vocês duas. Se o meu foco ali na mesa é conversar, o meu foco vai estar mais no conversar e menos no comer. Então eu pego uma porção pequena, porque meu foco é no conversar. Como que eu vou conversar com uma porção gigantesca no meu prato? Corre o Sim. risco de eu comer, nem perceber e não trabalho Uhum, a saciedade. Agora é diferente, uhum. às vezes você vai com o intuito de comer mesmo. Não, agora eu vou pegar, vou comer uma quantidade maior. Então tenta sentar num local onde você vai conversar menos, não sei, alguma coisa assim. Pode ser útil também para a pessoa conseguir, né, ter essa atenção maior, apreciar mais os sabores, mastigar mais devagar e tudo mais. Mas, gente, aproveitem. Eu também, né? A mesma pergunta que eu fiz para vocês, eu iria me perguntar, e aí, você aproveitou? Foi legal? Você pôde comer o que você estava com vontade? Você foi lá, fez o melhor uso daquilo, né? Exagerou? Ok, vida que segue. E por aí É vai, isso. né? É Vocês querem isso. dizer mais alguma coisa? Não, é isso mesmo. Seria mais do mesmo. Seria mais do mesmo. Gente, eu espero que a É, gente tenha feito a diferença para vocês aqui hoje. Eu amei fazer a live com vocês duas. Acho que a nossa conversa, eu me senti meio que com quase uma mesa de bar, a gente conversando, trocando ideia, trocando conhecimentos, Foi experiências, ótimo. vivências. Eu espero que as é muito pessoas tenham bom. sido ajudadas. Eu também, adorei. Sim. É, Foi eu, um super bate-papo, né? eu Que também eu acho que achei. a gente troca essas experiências, eu acho isso importante, só para ressaltar que nós, como nutricionistas, quando a gente traz a nossa realidade também, a gente mostra para as pessoas que tá tudo bem, às vezes, exceder, que a gente A também gente também precisa excede. que a gente precisa às vezes ter a gente tem esses momentos que a gente vai aproveitar a ceia com a nossa família e a gente depois vai voltar à nossa rotina normal e que aí a gente espera que todo mundo consiga, né, fazer isso também, ter esse momento de aproveitar, depois voltar, vida que segue, sem achar que precisa
fazer alguma coisa, porque Detox passou no do. início do ano. Não, então assim, eu acho que dá pra gente. Eu acho que muita informação bacana que hoje para todo mundo tentar, né? Colocar. Tentar não, vamos colocar em prática. E de uma maneira Aí, leve, né? Eu achei que foi bem leve sim, sim. Sim. o que a gente conversou. Eu queria agradecer, Rafa, pelo convite. Foi ótimo fazer a live com vocês. Eu só queria pedir licença para comentar uma coisa bem Lógico, rapidinho, lógico. que eu estou disponibilizando lá no meu perfil um e-book com receitas, que eu não sei se vocês já viram, eu coloco muitas receitas lá no meu perfil. Então Sim. eu juntei várias delas, coloquei num e-book, e aí quem quiser, quem tiver interesse, só Que clicar no legal. link que está lá, Vai lá que pode a Mari arrasa, viu, baixar. gente? Ela arrasa mesmo nisso aí. Eu gosto, eu Legal. gosto. Falei, eu brinquei esses dias que eu vou me inscrever para o MasterChef, quero ver se eu vou ter torcida. Eu tenho Olha vontade de fazer um só, curso dá de pra ir. gastronomia, sabia? Eu tenho É, vontade. eu fiz um aqui em Ribeirão, mas assim, foi uma aula, eu fiz uma aula, mas eu fiquei com muita vontade de continuar o curso, porque é uma coisa que eu gosto muito, então eu sempre estou fazendo aí as receitas, e aí eu fiz um e-book para quem quiser, tem várias coisas lá, Fantástico. tem algumas que Esses estão no e-books perfil. ajudam. Mas eu juntei tudo lá para ficar mais fácil, então quem quiser tá lá disponível com as receitas e eu vou sempre atualizando, porque eu tô sempre inventando, que eu adoro. Arrasa. E aí, tem umas que eu vou tirando da cabeça e aí eu não consigo passar receita. Aí todo mundo fala, passa a receita, eu falo, não consigo. Mas tá Tem lá para receitas quem lá sem quiser. carne? Sem carne, sem leite? Tem? Tem sem carne, tem sem leite, tem sem farinha, tem para todos os gostos, então eu Vou dar uma espero que todo olhadinha nisso mundo aí. goste. Ai, pode dar. Obrigada, Rafa, Legal. pelo convite, Isa também, por participar dessa live com vocês. Foi ótimo. Eu Foi queria ótimo, agradecer Rafa. também Muito vocês. obrigada. Muito obrigado por vocês terem aceitado. Muito obrigado pela entrega, né? Eu apaixonei fazer live toda vez que eu fiz live com vocês por isso, né? Eu vejo entrega, né? Pessoa que coloca tudo que pode colocar no momento para poder contribuir de maneira transparente, de maneira genuína, né? Isso é muito rico. Pelo menos eu gosto bastante. Então, Com obrigado por certeza. vocês se entregarem, obrigado por serem transparentes, trazer o lado de cada uma aí, né? Eu acho que é sempre bom. Quanto mais pessoas assim, a gente acaba vendo exemplos diferentes, maneiras de pensar, os próprios exemplos de perrengue com família e tudo. Então, acho que é muito, agrega demais. Então, obrigado mesmo, tá? Pelo tempo, pela dedicação, pelo carinho. Tenho certeza que vai fazer diferença para algumas dezenas, talvez centenas de pessoas aí. Obrigado, meninas. Tomara. Obrigada, Rafa, pelo convite. Muito prazer, Mari. Vamos fazer mais lives de todo mundo junto aí. Eu Uhul. adorei como é que diz? 2022 Esse aí. formato, Tocar o esse pau. formato aí. Achei Vamos, ótimo, vamos, foi muito vamos leve mesmo. continuar. Quem sabe Show. mais coisas por aí a gente não vai fazendo junto. Isso Vamos aí. fazer um Então é print? isso, gente. Quem quiser tirar Vamos. print aí também, marcar a gente, fica à vontade. Eu sempre gosto, se você quiser tirar um print e marcar a gente, escreve lá uma coisa que ficou, que você guardou dessa live, que te marcou. Qualquer coisa que te marcou. A gente vai amar, você pode marcar a gente lá, a gente vai ver que, tipo, olha, isso marcou essa pessoa. É rico, né, a gente ver isso. Mas vamos lá printar. Eu acho que é aqui, Vamos aqui que lá. aperta. Um, dois, três e... Peraí, deixa eu só fazer vocês aparecerem aqui, que vocês não estavam aparecendo. Agora estão. Um, dois, três e... X. Apertei errado, mais uma vez. Foi. Um, dois, Foi. três e... Apertei errado. X. Agora foi. Eu tenho dificuldade em apertar aqui, mas saiu. Ótimo. Saiu. Então é Gente, isso, gente. Ó, obrigado, tá? Feliz Boa noite. Natal para vocês. Feliz Natal. Vamos comer coisa gostosa, com responsabilidade. E Aproveitem. aproveitem. Ninguém vai engordar, viu? Se falar pra você que engordou, você fala mentira, você inchou. Ninguém Eu engorda, falei não. que eu vou viajar, vou para o bar e vou mostrar para todo mundo que eu tenho comido lá, para todo mundo acompanhar. Eu também vou mostrar, eu mostro mesmo. É isso. E se vir falando que engordou, você fala mentira, você não engordou. Porque é mentira mesmo. Mentira, assiste a live. Assiste a live que vocês vão ver que é mentira. Manda live pra pessoa. Isso. Beijo, fiquem com Deus. Tchau. Beijo, Beijo, tchau. tchau.